pecado? Qual tem sido a tua idolatria? Qual tem sido a área que você está se esquecendo que maior é Deus? Que maior é o Senhor? Que a honra e a glória é dele. Qual é a área que tu tem se prostrado? Qual é a área que tu criou como idolatria? Qual é a área que tu está se esquecendo? Que há um Deus majestoso, glorioso, acima da terra, para operar sobre a minha e sobre a tua vida. Amém? Amém? Vamos acomodar um pouquinho o som também? Só pode ficar aqui embaixo que ele vai dizer um ato. Logo em seguida eu vou começar a andar. Aqui embaixo. Eu vou estar lendo e logo em seguida os levitas vão estar trazendo o refrão. Aí, meus pastores, nós vamos virar para lá, porque nós vamos lançar fora. Amém? Vamos ficar de costas para eles, vamos lançar todo o nome para frente. A palavra do Senhor se encontra em Êxodo, capítulo de número 12. E diz assim a palavra do Senhor: E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito da terra do Egito, ferirei todo o primogênito da terra do Egito, desde os homens até aos animais, e todos os deuses do Egito farei juízo. Eu sou o Senhor, e aquele sangue vos será por sinal nas casas em que vos estiver. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga alguma de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Amém? Agora você vai estender suas mãos e nós vamos ministrar o refrão do louvor. Amém? Com fé e com autoridade. Oh, Israel, não bastou ver o árbitro do mar, pelo deserto o maná se reduzindo outra vez. Porém, seu Deus não confiar, mas o caçador se esqueceu que no alto a mão de Deus terminava as
as tuas vestes e anuncia a reforma que quer começar na minha e na tua vida hoje. A tua vida tem este lugar, não foi? Amém? Êxodo, capítulo de número 12. Eu vou ler novamente. Versículo de número 12 diz assim: eu passarei pela terra do Egito. Esta noite ferirei todo o primogênito da terra do Egito, desde o homem até os animais, e todos os deuses do Egito farei juízo. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal na casa em que estiveres. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. E lá no 24 vai dizer assim: portanto, guardai isto por estatuto para vós, para vossos filhos e para sempre. E acontecerá que quando entrares na terra que eu, o Senhor, vos dará, como tenho dito, guardarei este culto. Amém? E nessa noite, o nome da campanha era o sangue ungir os umbrais com o sangue do Cordeiro. E aí o Senhor falou comigo desde cedo, para a gente entender um pouco desse capítulo. Até quem tentou abortar o projeto, é chegado o castigo. Até quem tentou abortar o povo hebreu desde o ventre, quem tentou abortar o projeto, o tempo pode passar, mas a cobrança há de chegar. E nesse capítulo vai ser exatamente isso. Até quem tentou abortar o projeto, uma hora a conta chega. E chegou a conta do Egito. Perseguiu, oprimiu, escravizou quem Deus chamou de nação santa, quem Deus chamou de povo escolhido. Os egípcios escravizaram, oprimiram quem Deus chamou de nação santa, povo escolhido. Está chegando o tempo que o Senhor vai descer na terra e vai cobrar quem te oprimiu. Está chegando o tempo que o Senhor vai descer na terra e cobrar quem cresceu. Aí eu dividi essa passagem em alguns tópicos. E a perseguição ela vai ter fim quando Deus desce na terra. Quando Deus faz visita na terra, a perseguição vai ter fim. O opressor vai ter um fim que não espera, mas vai ter. Vai ter cobrança na terra. E eu dividi a libertação da escravidão. Faraó se recusava a deixar o povo de Israel seguir. Ele se recusava, ele oprimia, ele castigava aqueles que eu já disse que eram um povo escolhido, que era uma nação santa, sofria uma opressão. E ele, usando do seu poder de uma maneira injusta para subjugar, afligir, oprimir aqueles que são vistos como os mais fracos, ele oprimia. A opressão era tanto, foram 400 anos em uma opressão, em noites de choro, em noites de gemido, mas chegou o tempo de Deus fazer justiça na terra. E o Senhor faz. Só que aí o Senhor vem primeiro com um juízo sobre os deuses dos egípcios. Cada praga veio para desmoralizar as divindades egípcias. Cada praga que o Senhor mandou era para cada Baal que foi levantado ser envergonhado e ver que a soberania, o poder era de Deus, não há outro. O poder, a honra e a glória é dele. Não há nada, não há ninguém
trevas maior que ele. Ele é o maior. Ele é o soberano. E aí ele vem com alguns castigos. E aí vem as pragas. Aí o Senhor faz a água e sangue, a infestação de rãs, os piolhos, as moscas, as pestes dos animais, as úlceras, as chuvas de pedra com fogo, as trevas durante 3 dias e a morte dos primogênitos. E aí Deus está demonstrando para o Egito: ei, você pode até ter os seus deuses, mas a soberania, o poder é meu. Você pode até ter adorado esse Deus que tem mão para você, que tem pernas, tem ouvidos, mas não ouve, tem mãos, mas não opera. Tu pode até se prostrar perante eles, mas o maior sou eu. Mas a soberania é minha, a majestade é minha. Então nessa noite, já traga a sua memória qual tem sido a área que tu tem se prostrado, qual tem sido a tua idolatria, qual tem sido a área que você está se esquecendo que maior é Deus, que maior é o Senhor, que a honra e a glória é dele. Qual é a área que tu tem se prostrado? Qual é a área que tu criou como idolatria? Qual é a área que tu está se esquecendo que há um Deus majestoso, glorioso, acima da terra, para operar sobre a minha e sobre a tua vida? E aí, quando Deus desce na terra, quem oprimiu, lançou decreto, quem feriu o seu povo é castigado. Quem sofreu opressão desde o ventre, agora, quem sofreu opressão, agora como eles mandaram lá atrás, mata os filhos das hebreias, agora esses que mandaram matar vão ter que ver os seus primogênitos sendo mortos, vão ter que ver que acima deles há um Deus, vão ter que ver o Deus que vai descer na terra e vai castigar quem oprimiu lá atrás, vão ter que ver quem oprimiu o projeto, quem oprimiu os sonhos, quem fez ficar parado, escravizado no Egito, vai ter que ver. Pode se passar 400 anos, mas quando o Senhor chega, Ele desce na terra, Ele opera em meu e em teu favor. Sabe por quê? Porque dentro desse povo há um povo escolhido, há um povo que sofreu, há um povo que chorou, há um povo que gemeu, mas em todo tempo é um povo que é obediente. Senhor, se é para passar o sangue na porta, eu faço. É para ativar a fé, eu ativo. Se é para o Senhor passar e não atingir a minha casa, eis-me aqui. É esse povo que mesmo afligido, que mesmo perseguido, que mesmo oprimido, quando o Senhor descer na terra, o Senhor estará livrando. Por quê? Porque não é o homem nem a mulher que deu a ordem. Não foi Moisés que ordenou, foi o próprio Deus. E hoje, aqui na Virgem Peregrina 67, o próprio Deus desceu e disse: ungi os lugares das vossas casas, porque vou descer na terra e não há praga, não há mortandade que vai ferir os teus. A opressão tem que sair. E aí, eu fiquei meditando muito sobre essa passagem. E o Senhor passou o dia todo falando comigo. Hoje, a terra está como o Egito. Está cheirando mal. Está cheirando mal as narinas de Deus. Não está se agradando da terra. O Senhor vai descer e vai permitir o mal vir. Porque estão se sobressaindo, estão se crescendo, estão achando que é maior que o Deus de Israel. Então na terra já tem tido sinais. Na terra o Senhor já está dizendo:
escolhido, povo santo, povo que em meio às lutas não parou, povo que em meio ao sofrimento não desistiu, povo que em meio às afrontas não se vergonhou, não permitiu a se prostrar mediante as dificuldades, mediante a luta. Senhor, não tinha água, mas o povo estava ali. Senhor, teve dias que não teve luz, mas o povo estava adorando. Senhor, teve dias que a afronta foi tanta, que a perseguição foi tanta, mas esse povo não parou. Esse povo confiou. Se é para passar, a gente passa, mas a gente tem que o Senhor vai dar um fim de tudo isso. E esse povo passou. E por que eu pedi para os pastores descer do altar? É para todos entenderem que aqui nós se colocamos como um só. Aqui nós se colocamos como os menores. E se o Senhor ver em nós algo que não o agrada, nós lançamos fora. Nós lançamos fora. Porque há uma promessa sobre essa casa. Há uma proteção. Mas a gente entende que assim como foi lá atrás, tem muita gente que se corrompe, que fica olhando para o Egito e achando que o Egito é mais prazeroso. Tem gente que viu a casa sendo afrontada, viu a casa sendo perseguida, até duvidou. Será que Deus está nesse negócio? Será que Deus está com essa casa? E o próprio Deus fez vós chegar até aqui para entender sobre o Deus dessa casa. Eu vou permitir livramento para esse povo. Eu vou permitir livramento para essa igreja. Vou vir com livramento, porque desço com o meu sangue. Não me dará o suco da uva. É o meu sangue ali sendo representado. E quando passares pelas vossas portas, não virá já se contaminaram com a terra.
se contaminaram com o manjar, já se contaminaram, assim como hoje. Teve muitos que olharam as riquezas e se perderam. Aí deixou dentro da minha casa, entrou a corrupção, entrou a vergonha. Entrou e darachubi. Quantos dizendo que são? Quantos subiram em altares e dizendo que eu estou, mas eu não estou mais lá. Ali só tem vergonha. Estão enganando a muitos. Estão dando de alimento aquilo que não tem. Levantará e rasfobia, latiobai. Quantas frutas podres. Eu não vou permitir Deus alimentar a minha nação que é santa. Eu não vou permitir mais alimentar a minha igreja que é santa. Vão ter que ver ministérios grandes, correndo nomes, caindo por rabanarás. Vão ter que ver, vão ter que se prostrar, rabanarás, remandarás. Não se assuste, igreja. Vocês viram quantas igrejas fechando, quantas igrejas fechando, quantas portas o Senhor fechando, porque mancharam as minhas vestes, as vestes que eu entreguei eram para ser brancas, mas deixaram a impureza entrar, deixaram a imundícia entrar, deixaram a sujeira entrar e estão escondendo por debaixo dos tapetes, mas vão descer limpando, lançando fora toda a impureza, toda a imundície, toda a resquício no ar. Porque eu não fiz a minha casa para ser palco. Eu não fiz a minha igreja para ser fantoche de ninguém. Eu fiz a minha igreja para que me adorem em espírito e verdade. Eu fiz a minha igreja para que rendam graças a mim, para que reconheçam que sou eu Deus. Sou eu o Deus do livramento. Sou eu o Deus que livro. Sou eu o Deus que salvo, que curo, que liberto. Sou eu o Deus do milagre. Não sou somente a Lachubi, porque estão dizendo aí. Não sou Deus somente da prosperidade. Não sou Emandarachumi. Não sou Deus que entrega os bens materiais somente. Sou Deus que entrega o livramento. Sou Deus que entrega o cura. Sou Deus que entrega o principal, que é a salvação de almas. Sou Deus que entrega vestes novas. Sou Deus que diz: ei, abandona o pecado, abandona essa vergonha, e te perdoo, e te digo assim: ei, vá e não peques mais.
sinceridade, tem entrega, tem renúncia, tem cara no pó, tem jejum, tem dizendo para os céus: Senhor, eu não sou nada, eu não posso nada. Se o Senhor não estiver à frente, nada acontece. Aí eu vejo Deus, aí eu opero, aí eu dou o livramento, aí eu livro de todo mal. Aí entendo, Jesus veio por aí. O porquê, isso serve até para mim. Eu tenho dito esses dias que nós temos 15 anos. Esse ano parante. Eu estou sem, não é possível. O Senhor ainda não esconde o porquê. É para a gente valorizar aqui o pequeno com Deus, mas que teve livramento da tua casa. É para a gente valorizar como Ele nos colocar num patamar maior. Valoriza o teu início, valoriza o teu início. Foi pequeno, teve que gemer, teve que chorar, para agora no grande, no alto, o seu nariz não se crescer e você querer ir. É para valoriza o povo, valoriza quando não tinha cadeira para sentar, mas tu chegou até aqui, porque quando estiveres no templo maior, com mais cadeiras, com mais bancos, é para reconhecer, eu sentei até naquela cadeira desconfortável, mas Senhor, obrigada, porque me fez amadurecer e entender. Tudo isso é teu. A honra e a glória é tua. Não foi fácil chegar até aqui. Não foi fácil renunciar. Não foi fácil abrir mão do Egito. Porque o Egito até ofereceu, né, pastor Carlos? Me vende aí, me dá esse nome. Deixa eu trazer o meu povo para cá. Eu vou dar nome para essa igreja. Eu vou dar status, vai ser reconhecida. Mas aí Deus, não todo negócio. Aí aqui, a gente serve de testemunha para ver. Quando os pastores já disseram isso, lá atrás, ofereceram renome, ofereceram placa, mas aqui negaram. Eu não quero, eu não aceito, eu não vendo, não negocio. Não tem preço, não tem preço. Eu não vendo, eu não negocio. Pode vir renome, pode vir bens materiais, bater a porta. Eu dou tudo isso. Pastor Carlos, você vende? Pastor Carlos, eu te dou o dinheiro que precisa. Você vende? Não vendo. Pastor Carlos, eu trago gente de renome. Pastor Carlos, eu trago gente para sentar nesse lugar, para a igreja encher, porque vão dizer que cura, que faz e opera, me vem. Eu não bebo. Você entendeu o valor? É valorizar o simples, porque quando Jesus colocar no muito, a simplicidade não vai embora. A simplicidade não vai embora. Pode ter dias que faltou muito, mas a porta não ficou fechada. Eu não negocio. Pode ter dias que faltou até dinheiro, mas chega um povo que arregaçou a manga, foi trabalhar na rua para vender empada, vender água, vender doce, para manter a casa aberta. Aí a gente faz o quê? Campanha de portas abertas. Aí Deus começa a operar. Aí um é abençoado, outro é abençoado. Aí o Senhor desce com estratégia. Aí quem vende bolo prospera. Aí quem faz a unha agenda bomba. Quem faz sobrancelha
estratégia. Dá estratégia de prosperidade, dá estratégia de paz, dá estratégia de amor, dá estratégia de caridade, dá estratégia para liberar o perdão e o principal, dá estratégia para entrar nos céus. O principal é isso. O principal é para eu e você entender. Eu não negocio o que o Senhor confiou. Eu não negocio o meu chamado. Eu não negocio o meu ministério. Eu não negocio a minha igreja. Eu não negocio. Não está à prova o meu amor pela minha igreja. Não está à prova o meu amor pela minha liderança. Não está à prova a minha fidelidade e lealdade. Porque o Senhor sabe que eu zelo por essa casa. E é isso que o Senhor tem. Para esses, o Senhor desce na terra. Mas para aqueles que se corrompeu por um tempo, tomou posse, lançou fora, não negociou, não vendeu, e por misericórdia, o Senhor também faz livramento. Aleluia! Então grave bem este culto, como foi dito na palavra. Grave bem este culto, conta de geração em geração. Daqui a 20 anos, o Davi vai ter que